E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Opinador falando. E vamos hoje falar sobre esse zum zum zum, né, que teve no carnaval do Rio, né? Com homenagem do Lula. Umas pessoas dizendo que foi só uma homenagem pra ele, falando da vida dele. Outras pessoas falando que já foi campanha eleitoral fora de época. Vamos botar os pingos nos is aqui, né? É um contexto, né, pra começar, né? Que, sim, carnaval e política sempre se cruzam, né? Escolas de samba historicamente narram episódios nacionais, criticam autoridades, celebram figuras públicas. O ponto de novidade de 2026 foi que a homenagem colocou um presidente em exercício como tema central do enredo, né? Algo tratado como incomum e, segundo os levantamentos jornalísticos, inédito nessa forma e nesse time, né? A agremiação que fez homenagem no grupo especial foi aí Acadêmicos de Niterói, com o enredo do Alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil, né? A repercussão não decorreu apenas da homenagem, sim, mas do conjunto, a uma eleitoral, uso recorrente de símbolos associados a campanhas, financiamento público indireto ao desfile, né? Que as vias de repasse ligadas ao evento, né? E a judicialização prévia também, né? Que isso não é da agora, já um tempo atrás já estava com esse probleminha, né? Mas o que de fato aconteceu, né? O anúncio do enredo e a escolha do tema, né? Que é assim o que de fato aconteceu, né? Acadêmicos de Niterói anunciou que levaria para Sapucaí um enredo, né, centrado na trajetória pessoal e política de Lula, né, indo às suas origens lá do Nordeste, migração e trabalho até a presidência, né? Algumas reportagens destacaram que o samba e a apresentação incorporavam bandeiras e feitos associados ao personagem homenageado, né? E, paralelamente, continham críticas e referências ao adversário. Isso foi um dos problemas, porque foi um dos pontos, né? Por fortalecer a fala de que estaria fazendo campanha eleitoral, né? O, o, depa- o ponto mais sensível foi a associação entre homenagens, né? E um contrato de repasse ligado ao carnaval, né? Que algumas matérias falam que havia um acordo de 12 milhões envolvendo a Embratur e a Eliesa, né? Com distribuição que resultaria 1 milhão para cada escola, né? Tipo assim, houve 12 milhões e cada escola teve 1 milhão, né? Não foi 12 milhões só para uma escola, mas sim para ser dividido igualmente entre elas, né? O Tribunal de Contas da União, né, que é o TCU, né? Ele até solicitou a suspensão parcial dos valores, né? Segundo algumas coberturas jornalísticas, né? Argumentando preocupação sobre finalidade do gasto e risco de uso indevido, né? Diante do enredo escolhido por uma beneficiária do repasse, né? Já estavam prevendo que haveria um problema, né? E na interpretação de alguns críticos, o problema seria a possibilidade de dinheiro público que ainda é destinado ao evento, né? Indiretamente alavancar uma peça de promoção política, né? E na interpretação de alguns defensores, o apoio ao carnaval seria estrutural e até recorrente, sem nenhum problema, né, com o conteúdo artístico, né? Mas, né, sabe como o Brasil é, né? Tudo tem política e quando tá uma figura diretamente da política, aí aconteceu toda essa situação, né? E houve algumas ações, representações tentando barrar o desfile, né? E que até que tinha uma vista como propaganda antecipada, né? O caso até chegou ao TSE que negou o pedido para
impedir previamente a apresentação, né? Até a fundamentação destacada nas reportagens foi que proibiantes poderia configurar a censura prévia, né? Mas a corte alegou que eventuais irregularidades poderiam ser apuradas depois do desfile, né? Se houvesse elementos concretos, né? Porque a pessoa não pode falar de algo que sim ou não, sendo que tem algo concreto, né? Que estão fazendo uma propaganda ou não, né? Como não tinha algo concreto que realmente era isso ou não, então não há porquê de já ter intervir nessa situação, né? Alguns elementos desse desfile, né, que tipo a escola abriu a noite, né, do grupo especial e levou algumas cenas da vida de Lula, né, e como tinha estátuas, figuras de poste, né, fotografias, telões, mas inventaram de colocar a referência de Bolsonaro, né, que hoje a pessoa vê como um concorrente direto ao presidente Lula, né? Que aí que ele tava lá com cobertura, com prisão, aprisionado, tornozeleira, né? E também houve menções públicas de que o samba e a encenação utilizaram elementos associados à campanha. Que teve alguns coros ali cantando, né, a favor do Lula. E a associação ao nome do homenageado, né? Referência ao número partidário. E também você tinha lá ali, também no meio ali, você tinha umas estrelas também. Com alguns símbolos vermelhos que também faz alusão ao PT. Que é algo que não tem como separar o Lula do PT. Porque Lula é a figura do PT. Então, é algo impossível de não estarem juntos, né? O Lula até teve nessa apresentação, né? Nesse show, nesse desfile, né? E até chegou a descer e falar com o pessoal lá, né? A Janja, obviamente, também estava lá. Até havia uma expectativa dela participar desse circuito, né? Desse desfile. Algumas pessoas, algumas reportagens, né? Disseram que ela não desfilou por precaução, para poder preservar a imagem dela. Também as críticas que já com certeza eles já sabiam que haveria esse tipo de problema, né? E assim, pós-desfile, né? Depois do desfile, a Acadêmicos da Niterói até publicou uma nota dizendo que ter sofrido perseguição, tentativa de interferência na autonomia artística, né? Que também relatou ter sido alvo de mais de 10 ações, né? Pedindo julgamento técnico e transparente, né? Partidos e lideranças de oposição anunciaram nova iniciativa para tentar enquadrar o episódio como irregularidade eleitoral, né? E isso vai dar pano para manga ainda, porque muita gente, principalmente do outro lado, os concorrentes de Lula, eles querem motivos, né? E também veio motivos também de enquadrar isso como, opa, propaganda a antecipada, tá errado isso. Mas é aquela situação. Precisa haver provas concretas. E se não houver provas concretas, não tem como dizer que realmente foi uma propaganda antecipada, né? Agora, um dos problemas é tipo, o dinheiro público, né? Tipo, mesmo com o repasse que seja para o evento e não para o Lula, né, o recurso público pode ser interpretado como sustentando uma obra que favorece um agente político afetando a economia, né? Assim, mas assim, o financiamento do carnaval é uma prática recorrente, né? Justificada por turismo, economia criativa. Além disso, o contrato seria como uma liga organizadora e não para comprar o conteúdo do enredo, né? Agora o dilema toda essa história é carnaval com política, sim, política com vantagem, né? Qual dos dois, né?
Tipo, a discussão mais substantiva não é se a arte pode falar de Lula. Isso pode, isso não tem problema nenhum. Mas se há vantagem em um ano eleitoral indevida quando o homenageado é chefe de Estado, aí é um pouco complicado, né? A decisão da TSE, conforme visto alguns noticiários, indica imprudência, né? Preserva a arte, mas mantém a instrumentação de controle depois de houver prova, né? Tipo, a sua arte, ela é preservada. O que você quer mostrar não tem problema nenhum. Mas ainda vai haver algumas investigações se realmente teve alguma ligação direta, né? O que eu acho totalmente difícil de acontecer isso, né? Mas não há problema nenhum homenagear o Lula, né? No final toda a história, né? Tipo assim, o que acontece? A minha... A conclusão que eu tiro disso, né? A homenagem a Lula Carnaval, realizada pela Acadêmica de Niterói, aconteceu em um momento institucionalmente sensível, né? E reuniu ingredientes que juntos quase garantiram repercussão de um presidente em exercício como tema central, elementos interpretados como símbolos de campanha, presença do próprio homenageado, referente às críticas adversário e ao pano de fundo de repasses públicos ao evento, né? Uns pontos incluem a reafirmação do carnaval como linguagem cultural, independente do que seja, né? Que narra a cultura da vida e a proteção contra a censura prévia, além do debate público sobre limites republicanos de transparência, né? Agora, outro ponto aparece quando o homenageado é percebido como vantagem política, né? Quando a sátira e o antagonismo aumentam a polarização e a litigância, né? Deslocando o foco da arte para a batalha jurídica e moral, né? Com custos para a escola, para o ambiente da festa e para a confiança do público, né? Sim, em termos democráticos, talvez a melhor síntese seja: o carnaval pode falar de política, mas quando o Estado, ainda que indiretamente, financia o palco e o protagonista é um governante em um ano eleitoral, né? Cresce a obrigação de transparência, prudência institucional e responsabilidade narrativa para que a festa não se transforme no atalho para a disputa do poder, né? É isso, cara. A arte é livre, mas tem que ter prudência naquilo que você vai fazer. Tem que ser mais atentos, né? Ainda mais numa época de eleição e dos últimos anos também vai se polarizando muito, né? As pessoas defendem seu lado com muito vigor, por sinal. Tem que ter atenção para isso. Eles poderiam ter feito isso ano passado, poderiam, mas nada impede de fazer nesse ano. Mas justamente eu vou falar novamente. O problema foi fazer justamente na época de eleição. Que sirva de exemplo para as mais escolas, próximos desfiles, né, de outras escolas que quiserem representar seus políticos, independente de quem seja, né? Porque a liberdade de expressão é para todos. Mas não estou dizendo que ele usou dinheiro público para poder financiar a propaganda política, mas preservar, usar dinheiro público para poder financiar a promoção está errado, né? Espero que essa situação seja resolvida e deixe se esclarecer melhor ainda toda essa situação que aconteceu, né?